Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao assistente do Legislativo, Jair Michelus, que faça a leitura de um artigo do Regimento Interno, o artigo esse, o 14. Isso. É do capítulo 4º da posse dos vereadores, artigo 14º. Não será considerado investido no mandato de vereador quem deixar de prestar o compromisso nos termos regimentais. Seria só isso, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, assistente legislativo Jair. Peço ao vereador Vanderlei Sassi que faça a leitura da ata anterior, ata essa de número 032 de 2015. Senhor presidente, peço que dê a ata por lida. Coloco em deliberação o pedido do vereador Geraldo Michelus. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade o pedido do vereador Geraldo Michelus e coloco em discussão e aprovação a ata. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade a ata de número 032/2015. Peço ao assistente legislativo Jair Michelus que faça a leitura dos ofícios expedidos. Foi expedido o ofício 88/2015, encaminhado ao presidente da Escola do Legislativo, Lício Mauro da Silveira, senhor Romildo Titão. A exemplo dos outros municípios, a Câmara de Vereadores de Massaranduba também desenvolve o programa Vereador Mirim, que desde a sua implantação tem recebido apoio da comunidade, dos vereadores das escolas estaduais, municipais, ensino fundamental. Já tivemos a oportunidade de participar e representar o município de Massaranduba no 2º, 3º, 4º e 5º Encontro Estadual de Vereadores Mirins, promovidos pela Escola do Legislativo, o deputado Lício Mauro da Silveira. No intuito de buscarmos mais conhecimento, gostaríamos de pedir a vossa colaboração e parceria para promover uma palestra com um tema relacionados à cidadania, ética, participação do jovem na política durante o decorrer do ano. Com a certeza que juntos buscaremos as melhores condições para que os vereadores mirins desenvolvam suas atividades e melhor representem o nosso querido município. Desde já agradecemos Silvio Mãica, vereador. Foi encaminhado o ofício 89/2015 ao prefeito Mário Fernando Ronque, com o projeto 033/2015, o qual insere e altera parágrafos do artigo 42 da Lei 1372 de 2011. O projeto de Lei 034/2015 autoriza a cedência de funcionário à unidade jurisdicional do Tribunal de Justiça da Comarca de Guaramirim, do requerimento 072, relatório com as despesas de manutenção e instalação de novos equipamentos de iluminação pública, incluindo os locais e as localidades beneficiadas referente ao ano de 2015, de autoria do vereador Giovanni Tonetti, aprovados por unanimidade na sessão do itinerante no dia 29 de junho de 2015, no Salão da Igreja Sagrada Família. Em anexo, as indicações 159 do vereador Vanderlei Sassi, e subscrito pelo vereador Pierre e Pedrinho, 160 do vereador Mauro, 161, 162 do vereador Giovanni Tonetti, 163, 164, 165 do vereador Geraldo, número 166 do vereador Pedrinho e Vanderlei, Leca, Sassi, e de número 67/2015 do vereador Horst. Atenciosamente, Silvio Mãica, presidente, protocolado na assessoria do gabinete no dia 30/6/2015. Está sendo encaminhado o ofício 93 também ao prefeito. Devolvemos a Vossa Excelência o álbum de fotos da 14ª FECARROS, que foi encaminhado a essa Casa Legislativa para apreciação dos nobres vereadores. Atenciosamente, quem assina, o vereador e presidente Silvio Mãica. Será encaminhado aos presidentes dos conselhos municipais de Massaranduba, atendendo ao requerimento 71/2015, o qual é de autoria do vereador Giovanni Tonetti. Então, são vários conselhos, Conselho Municipal de Saúde, ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Agronômico, presidente do Fundeb, presidente do Conselho de Alimentação Escolar, presidente do Conselho Municipal de Educação e ao presidente do Conselho Municipal da Assistência Social. E tem também, está à disposição dos nobres vereadores, o ofício circular 06/2015,
o qual informa as sessões ordinárias referente ao mês de julho de 2015. Quem assina o vereador presidente dessa casa, Silvio Maica. Seria essas as correspondências expedidas, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, Jair. Peço ao vice-presidente da mesa diretora, ao vereador Vanderlei Sassi, que faça a leitura das correspondências recebidas. Recebemos o ofício 12/2015 do Sindicato Rural de Massaranduba, solicitação. Prezado presidente, vimos respeitosamente, por meio deste, solicitar o auditório da Câmara de Vereadores para a realização do planejamento das ações de 2016 referentes aos treinamentos e programas oferecidos gratuitamente pelo Senar Santa Catarina para produtores rurais do município da região. A data é 21/7/2015, terça-feira, no horário às 13h30. Desde já agradecemos o apoio. Atenciosamente, Lilian Gonçalves, presidente do sindicato. Recebemos o requerimento 04/2015, de autoria do vereador Silvio Maica, subscrito pelos demais vereadores. Solicita a esta presidência, a esta casa, envio de correspondência ao governador do estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo, do seguinte pedido: informações do cronograma para execução da pavimentação da SC 414 entre Luiz Alves e Massaranduba. Requerimento 77/2015 do vereador José Osni Ronque, requer esta presidência envio a Celeste de Blumenau do seguinte pedido: substituição de transformador por uma de maior potência nas proximidades da residência de Jair Lubatsky, na Estrada Geral, segundo braço do Norte. Acuso o recebimento da justificativa e anexo o projeto de lei 05/2015, com nossas cordiais saudações, encaminhamos para apreciação desta Igreja Casa Legislativa o projeto de lei 5/2015, denomina obra pública municipal, cuja ponte passa a ser denominada de Ponte Bertoldo Bezen. O nome da referida ponte foi sugerido pelos familiares, visto que o mesmo nasceu e viveu na localidade e sempre foi pessoa que teve bom relacionamento com a comunidade, como a ponte fica próximo à sua propriedade. Este projeto de lei é de autoria da mesa diretora, é isto, presidente? Isso. Senhor presidente, senhores vereadores, seriam estes os ofícios, requerimentos e projetos recebidos. Obrigado, vereador Vanderlei Sassi. Acuso o recebimento do ofício 012/2015 do Sindicato Rural de Massaranduba e defiro o uso das dependências para o dia 21 de julho de 2015, a partir das 13h30. Acuso o recebimento do requerimento 04/2015, do 077/2015, os quais irão o 04/2015 irá à deliberação na próxima reunião ordinária, e o requerimento 077 do vereador José Osniron, que estaremos incluindo na pauta pela urgência da necessidade do atendimento desse munícipe. Acuso o recebimento do projeto do Legislativo número 05/2015, o qual encaminha a Comissão de Legislação e Justiça a redação final para as devidas análises. Na ordem do dia, defiro a indicação 168/2015 do vereador Giovanni Tonetti, que solicita ao prefeito a adequação da resolução do CONAMA para que o município promova campanha de conscientização quanto ao destino de pilhas e baterias usadas. Esta resolução determina que as pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, mercúrio e seus compostos, após seu esgotamento energético, devem ser entregues pelos usuários aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, para
para que estes adotem os procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Giovanni Tonetti. Eu gostaria apenas que fosse, nessa indicação, que fosse alterada a resolução do CONAMA. Na verdade, eu fui alertado por uma engenheira ambiental que viu isso pela rede social e aí acabei fazendo uma pesquisa que, na verdade, hoje já existe uma lei, que é a Lei 12.305 de 2010, no seu inciso 2º do artigo 33. É a lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, em vez de utilizar a resolução do CONAMA, que se utilize essa lei nesse inciso, nesse artigo. Por quê? Porque há uma discussão sobre a validade, vamos dizer assim, das resoluções desse Conselho, mas como existe uma lei, eu penso que é bastante interessante e nós deveríamos levar essa discussão adiante e que deveria ser implantado no município. Que nós criarmos pontos de devolução e de troca dessas pilhas, pois e todos esses equipamentos que acabam prejudicando muito o meio ambiente e até a saúde das pessoas. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Então, o senhor está solicitando que não seja mais enviado ao CONAMA, é isso? Não. Que a indicação seja enviada ao prefeito, na verdade, mas que se substitua aqui a adequação à resolução do CONAMA pela Lei 12.305. Faça apenas uma correção na indicação em si, né? Perfeito. Com embasamento que não seria a resolução do CONAMA, e sim a Lei 12.305 de 2010. Senhor presidente, Com a palavra, vereador a preocupação do ilustre vereador Giovanni Tonetti é extremamente importante e trata-se do tipo de discussão local. Nós temos hoje inúmeros usuários desse material e que acabam sendo colocados realmente de forma irregular, até porque nós não temos ainda uma política municipal adequada para isso. No passado, este vereador chegou a apresentar um projeto de lei aprovado por esta Casa Legislativa e, se eu não me engano, depois vetado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, alegando que daria despesa ao município. Se não me falha a memória, eu teria que ver isso aí. O Código de Defesa do Consumidor também, lá em seus artigos, ele determina uma certa responsabilidade dos fornecedores, ou seja, supermercado, empresas de material de construção, que vende todo esse material, né? Então, se tivesse uma política interna no município de preocupação, isso, poderia alguém procurar os supermercados, fazer um ponto de coleta. Hoje tu tem esses baldes grandes, pinta, faz bonitinho, entrega nos supermercados, a prefeitura depois vai lá e recolhe isso uma vez por mês, ou contrata uma empresa especializada que vem e busca esse material, porque eles acabam vendendo, reaproveitando e fazendo reciclagem desse material, como acontece hoje com os computadores velhos, como acontece com celulares velhos, né? Enfim, é uma preocupação do ilustre vereador que tem que ser uma questão socioambiental de toda a sociedade de Massaranduba. Isso realmente é muito importante, né? E tem que ser realmente ter uma significativa participação do poder público, né? Do setor do meio ambiente, conversar ali com o seu Wilson Eichert, que é uma pessoa muito esclarecida, uma pessoa muito dedicada para esse tipo de coisa, sentar com ele um dia e pedir para que realmente seja feito esse tipo de projeto no nível, no setor ambiental do nosso município. Muito obrigado.
Senhor presidente, se o senhor me permitir rapidamente, só para... Com a palavra, vereador Giovanni. Auxiliar até o nobre colega, o vereador Ronque, o artigo 33, no seu inciso 2º, justamente, vereador, ele diz que essas pilhas, elas devem ser entregues pelos usuários aos estabelecimentos que as comercializam, sim, ou à rede de assistência técnica pelas respectivas indústrias, para que elas sejam devolvidas às indústrias, né, para sua reutilização, reciclagem, tratamento e disposição ambientalmente adequada. Então, a legislação já determina isso. O que nós talvez poderíamos fazer seria uma campanha de conscientização dos setores, não, eu digo propriamente das lojas que comercializam, né, para que elas façam esse trabalho de retorno, vamos dizer, desse material. Só para ilustrar, nobres vereadores, eu estive hoje na revenda Chevrolet em Jaraguá do Sul, a Uvel, e eu vi num local uma coisa bem organizada. Deposite aqui sua pilha. Então vamos copiar e vamos incentivar quem vende esses produtos que tenha realmente esse ponto de coleta para que, né? Então vamos buscar alternativas e sugerir. Com a palavra, vereador Geraldo Michelus. Eu vejo assim que se a lei já existe e quem vende tem a obrigação de pegar, o que nós temos que conscientizar e talvez começar com a educação nas escolas desde pequeno é o povo, porque até a gente mesmo tem a gente não traz aqui no mercado. Então nós é que temos que ter consciência e conscientizar o povo, e eu acho que a partir das escolas, né? Porque você tira 2 pilhazinhas ou até mesmo uma pilha de um controle lá, você não vai trazer para o mercado, muito difícil isso. Então, falta conscientizar o ser humano a fazer isso. Porque eu duvido que se eu estiver comprando no mercado, ele não vai aceitar. Ele vai aceitar. Aí ninguém traz. Então, ninguém traz. A conscientização é das pessoas, nossas. Senhor presidente, só... Com a palavra, vereador Mauro Brown. Só uma colocação aqui, quero parabenizar aí pela indicação, realmente é importante a gente pensar no meio ambiente, mas como foi dito aqui, deveria realmente ter uma obrigação de fazer essa devolução comparado às embalagens de agrotóxicos, né, onde hoje os agricultores, quando eles usam, né, o agrotóxico, obrigatoriamente eles devem fazer a devolução da embalagem. Então, assim, dessa forma, também deveria se adotar nessa situação. E, consequentemente, também ninguém devolve. Defiro a indicação 169/2015 do vereador Pedrinho Osmar Espésia, que solicita ao prefeito abertura, macadamização e patrulhamento com vários pontos de aterro na Tifa Jaguelo, na localidade de Massaranduba Baixo. Defiro a indicação 170/2015 do vereador Pedrinho Osmar Espésia, que solicita ao prefeito limpeza do asfalto e do acostamento nas ruas Haroldo Lafim, Tomás Radvansky, Madre Rosa Udnik. Defiro a indicação 171 do vereador Geraldo Michelus, que solicita ao prefeito macadamização e patrulhamento na travessia da rua que liga o segundo braço ao primeiro braço, iniciando nas proximidades da Igreja Nossa Senhora da Saúde, no segundo braço, e terminando nas proximidades da Escola Maria Conder Bornhausen, no primeiro braço. Coloco em discussão o requerimento 074/2015 do vereador Giovanni Toneto, que solicita à ex-presidência envio de convite à professora Josiane Kickerfelf e toda a equipe técnica para participar de uma sessão da Câmara de Vereadores para fazer uma exposição sobre o novo Plano Municipal de Educação do município de Massaranduba. Com a palavra, o vereador requerente, Giovanni Toneto. Senhor presidente, demais vereadores, como todos sabem, foi feita uma discussão em relação ao Plano Municipal de Educação, que ele segue uma determinação do Plano Nacional de Educação e que também
em relação ao Plano Estadual de Educação. Esse Plano Nacional, ele foi aprovado em 2014, final de julho de 2014. Nele há uma determinação para que o município ele faça o seu plano municipal no período de um ano. No período de um ano. Nós tivemos algumas dificuldades aqui no município, não só no município, mas em todo o país, e houve assim alguns atropelos, mas o plano conseguiu ser feito, e nós temos que agradecer muito à equipe técnica, principalmente na pessoa da professora Josiane Kikefel, que capitaneou essa elaboração. Eu fiz parte desse projeto na condição de representante do Legislativo. Não sei quem acabou me indicando, não sei se foi o presidente, a mesa diretora, me senti lisonjeado como coordenador desse projeto. Ocorre que pelo pouco tempo, talvez não se conseguiu ouvir toda a comunidade e principalmente a comunidade escolar. Então, na última discussão que houve, aqui na Câmara de Vereadores, inclusive, onde o Conselho Municipal esteve presente, e eu participei da reunião, e havia necessidade de se ter a aprovação do Conselho Municipal, acabou-se definindo que o Conselho, ele concordaria, assinaria o plano, mas que ele gostaria de participar da discussão com um pouquinho mais de tempo. Então, nesse sentido, eu, particularmente, como vereador, assumi o compromisso de que nós faríamos uma audiência pública convidando esses professores para que eles pudessem analisar mais profundamente o projeto e, eventualmente, fazer as emendas necessárias. Então, eu gostaria de pedir às comissões e aos presidentes das comissões aqui presentes, ao vereador Pierre, ao vereador Leca, ao vereador Mauro, que nós fizéssemos e nós marcássemos essa audiência, ou que nós buscássemos uma maneira de conversar com todos os professores, entregando esse projeto, que ele pode ser enviado até por e-mail, para que se fizesse uma discussão mais ampliada, e aí sim, nós aprovássemos o projeto, que é um projeto extremamente importante. Ele tem 20 pontos, 20 itens, e ele faz uma projeção para 10 anos no ensino dentro do município de Massaranduba. Então, pela importância, pela grandeza do projeto, eu penso que seria interessante, talvez num primeiro momento, ouvir, que ela até se colocou à disposição, a professora Josiane, para vir a esta casa, ouvir o que ela tem a nos dizer sobre as dificuldades e sobre o trabalho desenvolvido, e quem sabe depois, posteriormente, nós marcaríamos uma audiência pública, convidando esses professores, e aí sim nós faríamos a votação e a aprovação do projeto. Então eu peço a aprovação desse requerimento e já deixo também o registro da necessidade de nós fazermos essas audiências. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento 074/2015. Coloco em discussão o requerimento 075/2015 do vereador Giovanni Tonetti, que solicita a essa presidência envio de convite aos conselheiros tutelares para que participem de uma sessão da Câmara de Vereadores para fazer uma exposição sobre os trabalhos desenvolvidos, principais ocorrências e dificuldades enfrentadas no dia a dia. Com a palavra, o vereador requerente Giovanni Tonetti. Senhor presidente e demais vereadores, esse trabalho ele visa o quê? Uma aproximação com esses órgãos que atuam dentro do município, e principalmente por quê? Porque o Conselho Tutelar ele trata de um tema muito importante dentro da nosso município. Diz respeito a essas questões que envolvem as crianças, e nós sabemos que, infelizmente, existem muitos problemas e que muitas vezes nós estamos distantes desses detalhes. Então, o objetivo é justamente
trazer essas conselheiras aqui, que, segundo fui informado até por elas, o mandato delas agora termina no final do ano, pois nós teremos novas eleições em outubro, serão eleições amplas com a participação de toda a comunidade. Então seria importante que elas até viessem a esta casa, fizessem uma exposição, para que nós conhecêssemos a realidade que nos cerca, que, segundo obtive informações, ela não é tão simples como nós imaginamos. Então é nesse sentido que eu fiz este convite, e eu também peço a aprovação dos nobres pares. Continua em discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento 075/2015. Coloco em discussão o requerimento 076/2015, de autoria do vereador Giovanni Tonetti, que solicita a essa presidência do seguinte pedido: promover um amplo debate com a comunidade escolar e sociedade civil, através de audiência pública, para discutir o destino do antigo prédio do Colégio Estadual General Rondon. Com a palavra, vereador requerente Giovanni Tonetti. Senhor presidente, no ano passado, se não me engano, eu fiz um requerimento semelhante, ou uma indicação, não me recordo agora, e ela foi encaminhada ao Executivo. Mas eu fiz uma reflexão a respeito, e eu penso que, como nós representamos a comunidade diretamente, eu penso que a Câmara deveria assumir este compromisso em relação ao destino do antigo prédio do Colégio General Rondon. Eu, particularmente, estudei nesse colégio, e eu sei que, a não ser o vereador presidente, estudou no colégio, não estudou, talvez o vereador Ronque também não, mas os outros vereadores aqui estudaram nesse colégio. Então, o vereador geral também não. Mas eu diria assim que a grande maioria dos nossos munícipes, eles têm uma relação sentimental com este colégio ali. E nada mais justo do que nós darmos a oportunidade para que essa comunidade se manifeste, para que ela diga o que ela pensa em relação a isso. Eu sei que algumas pessoas têm a intenção de preservar uma parte da estrutura para ser reformada e utilizar para alguns fins ali, para alocação de alguns setores até do município. Outros já imaginam que aquilo ali deveria ser demolido, que se fizesse uma praça, uma área de lazer, uma estrutura mesmo para o colégio. Então, eu penso que é um momento oportuno para nós fazermos essa discussão, para nós convidarmos os ex-diretores, o diretor atual, ex-professores, alunos, fazermos uma grande mobilização, um grande debate, para que isso não aconteça simplesmente a portas fechadas, entre 2 ou 3 pessoas. Que eu particularmente entendo que não seria justo. Então, é neste sentido que eu faço esse apelo para que, além de aprovar o requerimento, se abrace esta causa e que nós possamos, em conjunto, definir o destino desse estabelecimento de ensino. E ainda agora que eu vi que parece que vão fazer a transferência ali do colégio, né? Parece que vai ser agora inaugurado em julho, agosto, né? Começo de agosto, né? Então, é um momento oportuno para se fazer isso. E nós poderíamos fazer algo nos moldes do que ocorreu em Jaraguá do Sul, quando houve a discussão em relação ao ginásio de esportes, lá, Arthur Miller, que na época era para ser transformado numa rodoviária, se não me engano, por decisão da administração, e a comunidade acabou mudando de ideia. É nesse sentido o meu apelo, e os mecanismos, a maneira como nós faríamos, eu não posso dizer, as audiências públicas são interessantes, uma pesquisa de campo, alguma coisa nesse sentido. Mas eu, pela relação que eu tenho com o colégio, pela história que representa na minha vida e na vida de muitas pessoas que eu sei, eu gostaria que isso fosse feito de forma pública, com o maior número de pessoas possível. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, com a palavra o vereador Wanderley Sassi. Senhor presidente, senhores vereadores,
A ideia do vereador Giovanni é ótima. Com certeza também estudei naquele colégio. Tenho grandes lembranças, boas e ruins. Mas a gente teria que ver, vereador, uma questão. Talvez antes de chamarmos a comunidade e a sociedade, os alunos, professores, a comunidade, para discutir uma coisa que talvez já esteja definida. Segundo informações que eu obtive, essa decisão em relação ao colégio já está tomada, tanto que está contratado, já está no contrato com a empreiteira, que estão acabando o muro, e no contrato com a empreiteira está que vai ser demolido. Segundo informações, aquela área vai ser usada para uso do colégio, onde em atividades externas, em céu aberto, pelos alunos, e nos próximos dias isso vai acontecer. Tanto que já estão acabando o muro, e quando acabar o muro, segundo informações, vai ser demolido. Então, talvez a gente se informar certamente a Secretaria de Desenvolvimento Regional aí de Jaraguá, antes de a gente reunir talvez a comunidade para discutir uma coisa que já está definida, ou agir de uma forma emergencial nesta questão. Mas segundo informações isso já está definido, porque o entendimento deles é que esse colégio foi deixado de uma forma que ele está tão ruim que não tem mais como reformar, o custo seria muito alto de recuperar essa estrutura. Senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra o vereador Mauro Bramoski. Eu ia aqui colocar o meu posicionamento sobre essa situação, mas diante dessa informação nova aí que o vereador Vanderlei trouxe, já há um tempo atrás, alguns professores, direção, inclusive já conversaram com os demais vereadores também, que a intenção sempre foi dos professores que essa área onde é ocupada pelo colégio atual, que fosse demolida no sentido de fazer o campo de futebol, a área de lazer, aquilo que fosse possível naquela área. Alguns professores se manifestaram nesse sentido. Eu acredito que ali tem uma parte aí dos fundos que a gente chama, que é uma área nova, área construída há poucos anos, talvez até poderia ainda ser reaproveitado. Mas essa construção de 1951, o prédio velho, eu acho que, como o vereador Leca colocou, como diz a dona Armênia da novela Rainha da Sucata, prédio na chão. Coisa velha, se for para manter uma estrutura velha, acho que vai gerar despesa aí e não vai beneficiar em nada. Então, apenas aqui colocando a minha posição, mas essa minha posição também é com algumas pessoas que conversei, que lecionam no colégio, onde eles também se posicionaram nesse sentido, que deveria sim ser feita a demolição e aproveitar de uma forma diferente aquela área. E, claro, nós estudamos no colégio, nós temos aí lembranças da nossa infância, adolescência, mas nada impede de fazer registros históricos através de fotos, filmagens e guardar esse acervo aí como parte da história que fez na vida de todos nós. Obrigado. Senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra vereador Geraldo Michelus. As duas coisas são interessantes, tanto o requerimento do vereador Giovanni para discutir, como o que o Leca colocou, o vereador Leca colocou, como já está para demolir. Mas digamos que a comunidade discutisse e viesse parte ser restaurada. A competência continuava do Estado, não? E aí a pergunta é, quanto tempo ia ficar ali para se restaurar? Porque olha que isso ia passar algum mandato antes que fosse restaurado. Então, eu sou da opinião que já que está condenado, então derruba e faça uma área de lazer, minha opinião, Porque se já está condenado, porque se nós conseguíssemos com o movimento adquirir isso, quem ia bancar depois? Se o governo vai bancar, vai demorar muito tempo. A questão é essa. Ele sabe que é difícil as coisas, então melhor ainda é demolir. Continua a discussão, com a palavra vereador Pedrinho Osmar Espécie. Na época da negociação para construir o colégio foi feito em cima do campo de futebol, que lá tinha o campo de futebol, Então, assim, foi acertado na época o pessoal da SDR, que então, Farias,
o campo, o colégio em cima do campo, e aquela parte dos fundos vai ser demolido, vai ser feito aterro para fazer o campo de futebol que precisa para o colégio, uma área de atletismo, essas coisas, então, e provavelmente vai ser demolido, e a parte da frente, só aquela parte da frente queria restaurar, mas se tiver condenado tem que demolir tudo e fazer uma área de lazer para as crianças, estacionamento lá dentro para os professores também, né? O senhor fazia parte da APP na época, né? Continua em discussão. Senhor presidente, rapidamente, se o senhor me permitir. Com a palavra, o vereador Giovanni de Toneto. Foi até muito bom o vereador Pedrinho ter feito essa menção, porque justamente a ideia surgiu em função disso, que havia a intenção de preservar uma parte do prédio, né? Então, mas até gostaria de dizer ao vereador Mauro que, particularmente, apesar de toda a relação afetiva com aquilo, né, com o colégio, eu também vejo que o ideal seria colocar abaixo, né, fazer uma área nova, sem sombra de dúvida. Eventualmente, a discussão poderia ser ampliada, no sentido de se transformar aquilo numa área de lazer que pudesse ser utilizada até pela comunidade nos finais de semana, de alguma maneira. Então, é nesse sentido, nós buscarmos algum mecanismo que facilite, né, a vida de todos. Mas, particularmente, a minha posição é essa também. Continua em discussão. Só para coroar a discussão, realmente o que o vereador Pedrinho falou, é nessa direção, realmente foi acertado a retirada de uma área de lazer para viabilizar a obra que está sendo concluída, que vai ser entregue à comunidade aí nos próximos dias, né? Porque lá era o campo, daí deixou de ter, nesse período, esse esporte, essa atividade, e agora com a mudança de toda a educação para a parte nova, automaticamente se concretiza a retirada dessa parte velha para que viabilize também uma área de lazer, uma área para as atividades da educação física e tudo mais, né? Continua em discussão, não tendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento 076/2015. Coloco em discussão o requerimento 077/2015 do vereador José Osnir Ronchi, que solicita a essa presidência envio de correspondência celeste com o seguinte pedido: substituição de transformador por uma maior potência nas proximidades da residência de Jair Lubatsky na estrada geral do segundo braço. Com a palavra o vereador Continua em discussão, não tendo mais... Senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Michelus. A gente sabe como é difícil para trocar os transformadores. Eu sugiro que o vereador vá lá, bata uma foto, bem batido, e fale com o proprietário e leve lá conversar com o seu Varela, porque senão vai ser difícil. Irá bem moço. Continua em discussão, não tendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento 077/2015. Devia ter botado o nome de todos os vereadores, fica mais forte. O nome do chefe junto aí, porque daí é mais respeito. Aqui. Peço ao vereador Vanderlei Sassi que faça a leitura da Comissão de Finanças e Orçamento, comissão essa que analisou o projeto de lei de número 019/2015, Lei das Diretrizes Orçamentárias LDO
2016. Ao primeiro dia do mês de junho de 2015, reuniram-se os membros da Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer do referido projeto. Parecer do vereador presidente Vanderlei Sassi favorável, parecer do vereador secretário Geraldo Micheluzzi favorável, parecer do vereador adjunto Pedrinho Osmar Espésia favorável. Portanto, senhor presidente, projeto esse da ordem de parecer favorável para discussão e votação na data de hoje. Coloco em discussão o projeto de lei de número 019/2015. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vanderlei Sassi. Com o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, conforme já lido aqui os pareceres da comissão, que foram favoráveis, o mesmo projeto esteve à disposição e, com certeza, teve análise dos nobres vereadores. Também tivemos a audiência pública para a discussão do referido projeto. Então, peço pela aprovação do mesmo aí pelos nobres vereadores. Continua em discussão? O Ronque, chama o Ronque. Como é que é? Palavra do Ronque? Chama ele, tem que votar agora. Chama o Ronque. Está na hora do dia. Ele foi no banheiro, já volta. Aí votou mesmo. Não tendo mais vereadores que queiram discutir o referido projeto, coloco em votação. Coloco em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes o projeto de lei de número 019/2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2016 e da outras providências. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Mauro Bramonski. Convoco a Comissão de Ordem Social e Econômica para analisar, no dia 6/7/2015, às 18h30, o projeto de lei complementar 10/2015, o projeto de lei 35/2015, o projeto de lei complementar 9/2015, com a emenda aditiva 1/2015. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vanderlei Sassi. Questão de ordem, como não teremos palavra livre, eu só quero registrar aqui, deixar os parabéns para principalmente a nossa corporação dos bombeiros voluntários de Massaranduba, que hoje se comemora o dia do bombeiro voluntário, esses guerreiros aí que cuidam tão bem das nossas vidas, né? Só isso. Na palavra livre prejudicada, conforme o artigo 148 do regimento interno desta Casa, abriremos excepcionalmente para o presidente da Anvev, o presidente Giovanni Tonetti, para que faça a explanação do balanço das atividades referente... Não é depois da sessão? Senhor presidente, Então eu encerro a presente reunião ordinária e marco a próxima para o dia 6/7/2015. Está encerrada a presente reunião ordinária.